De frente com a Rose Fitness, de volta com um novo formato agora de podcast. E nada mais justo de começarmos com o Dr. Newton Mureb, porque temos recebido muitas mensagens através do Doctorária, WhatsApp, via direct, em forma direta na clínica também. Então, boa tarde, Dr. Newton, seja muito bem-vindo. É o segundo podcast que fazemos com ele, porém hoje faremos direcionado com as perguntas chaves, as perguntas que as pessoas mais querem saber. Tudo bem? Tudo. Que bom. Então vamos lá. O que a baixa de ferritina pode causar nas mulheres? Várias coisas. Ferro é uma coisa importante. A primeira coisa importante que o ferro tem no corpo da gente é fazer exatamente aquilo que ele faz, formar sangue na gente, né? E se a gente não tem o ferro, você não tem a formação de hemoglobina, que é a principal molécula do glóbulo vermelho nosso. E a ferritina, geralmente, ela expressa o depósito que nós temos de ferro. Quando você faz um exame de sangue, você pode fazer a dosagem do ferro, que é o que circula no seu corpo, que é aquele que você está atuante na hora. A ferritina é exatamente o seu depósito de ferro no corpo inteiro. E você tem uma outra substância chamada transferrina, é a que transfere o ferro que você tem no depósito, chamado ferritina, para o sangue para se transformar em ferro. E esse ferro depois atua em várias reações químicas, enzimas. Ele é importante para o crescimento de cabelo, ele é importante para várias reações químicas no corpo. Mas o principal, o fundamental, quem já passou por uma gestação já sabe que uma das coisas que o pessoal passa é exatamente, né, o ferro para poder fazer a suplementação de sangue, porque na verdade ali você vai ter que sustentar dois organismos, né? Então o ferro geralmente você ingere na alimentação comum, né? Você se alimenta sozinha, não é o suficiente às vezes, então você sempre suplementa com ferro. Então o ferro, vamos dizer assim, é vida porque ele faz parte da formação do seu sangue, né? Então a principal, que a gente pode dizer assim, a principal formação dele, a principal característica dele é ser uma estrutura básica da nossa formação, né, de corpo no caso, porque sem sangue ninguém consegue viver, né? Então o que você relaciona como a ferritina pode causar? A baixa da ferritina pode causar nas mulheres especificamente, a baixa dela? Baixa exposição, queda de cabelo, sonolência, baixa produtividade no trabalho, em casa, entendeu? Tudo aquilo que geralmente uma pessoa anêmica, né, costuma ter, a baixa de ferro pode ocasionar isso. Entendi. O cansaço está associado somente à baixa de testosterona ou tem outras coisas que podem gerar ao cansaço? Não. Cansaço, se a gente falar assim de forma cansaço, ele pode ser de várias, né? Pode ter várias causas, até de causas emocionais, né? Até falta de vitaminas, no caso a falta do ferro, que a pessoa pode entender cansaço exatamente pela falta de ferro, pela falta de sangue, e você está sempre sem disposição, né? Então essa coisa do cansaço em si tem várias causas nesse contexto da gente, né? Pode ser até de uma parte emocional, como eu acabei de falar, pode ser a falta de testosterona, pode ser, por exemplo, falta de vitamina D3, pode ser falta de outros suplementos, né, de vitaminas, porque o nosso corpo é feito de processos enzimáticos, né? Se você tem uma falha em qualquer processo enzimático desse, seja por falta de ferro, seja por falta de vitamina B6, seja por falta de magnésio, por falta de cobre, ou seja, olhem os elementos que são esses: ferro, zinco, cobre, vitaminas, complexo B, que são a base de quase toda a formação das nossas enzimas. Isso pode levar também a uma pessoa ter um cansaço, sem necessariamente ela estar com problema de testosterona. Baixa de testosterona, perfeito. Quais os benefícios o chip pode proporcionar na saúde da mulher? Visto que esse é um dos temas mais falados hoje em dia, né? Todo mundo quer saber sobre o chip, então fala um pouco mais sobre o chip pra gente e o que ele pode proporcionar na saúde da mulher como benefício. Aí a gente tem que ver de qual chip a gente pode falar. No caso, a implantação... São muitos, né? São vários. Tem chips medicamentosos, nós temos chips hormonais, eu acho que a grande parte boa, né, no caso assim, do chip seria a praticidade de você não ter que ficar lembrando de comprar o remédio, de fazer o remédio, de ter que tomar aquele remédio de manhã. Um exemplo, hoje nós temos chip inclusive de levotiroxina,
que é o Puran T4, que é a reposição de hormônio para quem tem hipotireoidismo. Você tem que acordar de manhã, tomar o remédio e fazer 1 hora de jejum. Já com chip não precisa disso. Com chip você acordou, parte para a guerra, comeu, e é um grande problema, por exemplo, da falta, por exemplo, do erro, né, do erro que acontece medicamentoso nas pessoas que têm, é porque as pessoas hoje com a vida ativa, o que acontece? Eu acordo e tomo café e lembro, eu tinha que tomar o Puran. Esquece. Aí ou sai, toma um café, esqueceu. Então, quando você tem uma coisa dessa, que 24 horas no seu corpo está liberando a medicação, você tem aquela praticidade, né? De, opa, eu não tenho que tomar isso, opa, eu não tenho que tomar aquilo. Acaba tendo uma liberdade. Liberdade. Todos os chips. Por exemplo, tem pessoas que usam bupropiona, até mesmo como tratamento psiquiátrico. É uma medicação hoje que está bastante em evidência na psiquiatria, que há um tempo atrás já foi usado para largar cigarro, que é o bup, né? As pessoas usam para poder tirar cigarro, inclusive em planejamentos que o Estado próprio faz, que tem os cursos que a gente faz para tabagistas, né? E a bupropiona era uma das medicações usadas que era fornecida pelo Estado. É um chip que você pode colocar e esse chip fica ali, na vez de você ficar tomando um comprimido todo dia de manhã, você tem já o chip colocado ali e vai ser menos uma medicação. É uma coisa que as pessoas não gostam de tomar, né? É remédio, você até toma porque você precisa, mas se você já tiver com o implante deles, seria uma maravilha, né? E tem vários chips, né? Tem o famoso chip da beleza, de gestrinona. Eu só não concordo que o chip da gestrinona seja o chip da beleza. Uhum. Eu prefiro colocar como chip da beleza exatamente o da prasterona ou do DEA. A gestrinona, dependendo da pessoa, pode causar espinha, pode ter queda de cabelo, a pessoa pode ter edema. Então a gestrinona é um hormônio extremamente androgênico, e se você não sabe a resposta androgênica da pessoa, quando você coloca um chip que já é androgênico, que tem a mesma intensidade de uma testosterona, apesar de ser uma testosterona, não vai fazer o mesmo efeito da testosterona, mas ele pode levar a pessoa, às vezes, por exemplo, com ovário policístico, que já tem uma certa androgenia própria da doença, essa pessoa pode apresentar espinha, oleosidade, queda de cabelo. Então você não vai ter uma qualidade de vida. Então já a prasterona, por exemplo, é um hormônio que vai atuar a nível de pele, cabelo, a funcionalidade, né, de cognição. Então teve mais benefícios. E o da beleza pode ser um malefício, né, gigante, né? Inclusive a gente vê. A gestrinona tem as suas funções. Por exemplo, as pessoas, por exemplo, que têm endometriose, as pessoas que às vezes querem usar ele com ganho de massa. Tem pessoas que acabam até associando, eu quero ter um ganho de massa, mas também eu quero tomar uma coisa que faça eu evitar filho, né? Seria um anticoncepcional. A gestrinona não é um anticoncepcional, deixar bem claro isso, que muitas vezes as pessoas confundem. Mas a gestrinona, pela ação dela, acaba se tornando um anticoncepcional. Ele não pode ser usado como anticoncepcional, mas ao usá-la, ela se transforma. Por isso que a gente tem que falar sempre de respeito à individualidade biológica, pedir exames, né? Se aprofundar mais no caso de cada cliente, isso é muito importante. Para com todo, né? Com todas as perguntas que eu tenho. A pessoa é um todo em geral, quer dizer, não adianta você individualizar. Sair vendendo como uma fórmula mágica. Cada pessoa é uma pessoa diferente, né? Entendeu? Você vê isso até uma quantidade de hormônio para você, para outra pessoa é insuficiente, para outra causa espinha. Então, se você não tem uma análise da pessoa, questionando, conversando, acompanhando ela durante o processo todo para você ver se está bom, se está ruim, se está não sei o quê, é muito difícil. Quer dizer, a pluralidade não é só em quantidade de seres humanos. Nós somos seres, somos plurais, ou seja, a gente não é um quadro fixo, uma parede que é sempre aquilo. Dependendo de como você está naquele dia, você pode estar mais disposto a uma coisa ou menos disposto àquela coisa. Eu falo que somos seres ímpares, né? Ímpares. Não existe ninguém igual a gente. Deus é tão maravilhoso que cada um tem a sua própria digital. Isso é muito importante. Vamos lá, outra pergunta. A desregulação... Inclusive seu DNA. Sim. A digital você pode até repetir. Você pode fazer uma cópia. O DNA não. A digital pode fazer cópia? Eu nem sabia disso. Isso é novo para mim. A desregulação de hormônios pode deixar uma mulher infértil? E como? Muitos casos hoje de infertilidade geralmente estão mais associados a aquela, vamos dizer assim, o jogo, né, que acontece entre os hormônios da mulher, entre
o estradiol, a progesterona. Quer dizer, se você não tem um ciclo normal, né, que é promovido pelo ovário com as suas produções hormonais, a pessoa pode não estar apta a ser grávida ou mesmo engravidar e vir a perder o filho. Por exemplo, se a pessoa tem uma baixa de progesterona, ela pode até engravidar, mas ela nunca acaba segurando o feto, porque durante as 6 primeiras semanas, quando você ovula, né, geralmente a mulher quando ovula, ela produz um tecido dentro. Quando o óvulo é liberado, né, fica um corpo que a gente chama de amarelo, o corpo lúteo. Esse corpo, na verdade, dentro do ovário, ele é responsável pela produção de progesterona durante as primeiras 6 semanas a 8 semanas de gestação. A partir dali, ele atrofia e quem passa a produzir isso é a placenta e o feto. Muitas pessoas hoje que estão perdendo filho, provavelmente perto dos 2 meses, mais ou menos, que seria o tempo que é esse corpo lúteo, provavelmente é uma insuficiência luteica que vai levar essa criança a não crescer, não desenvolver, e depois você fazer uma, que a gente chama de gravidez anembrionada, ou seja, na verdade não existe um embrião. Você acaba abortando, na verdade, uma placenta. É possível reverter esse quadro? Sim, mas aí você precisa de um acompanhamento rigoroso, com dosagens hormonais. Casos assim na clínica, né? Já. Tanto que nossas clínicas de fertilidade, o que eles fazem é exatamente o que você não consegue fazer de forma natural, eles fazem de forma artificial, fazendo o seu ciclo normal para poder você engravidar. Perfeito. Vamos lá. Qual é a melhor forma de repor vitaminas? Olha, lá na clínica a gente faz muito nós temos a né? soroterapia, que você consegue repor quase todas as vitaminas. Eu me lembro, lá acho que nós temos todas, né? Assim, mas vai depender do grau também da sua necessidade, né? Mas a maneira mais rápida que você tem para fazer isso, e até repor ferro, os elementos como zinco, cobre, manganês, seria da forma de através do soro. Fala um pouquinho mais sobre o que é a soroterapia, porque muitas pessoas ainda desconhecem. Por mais que a gente fale muito sobre isso, algumas pessoas ainda desconhecem e não sabem a diferença do que é injetável, do que é a soroterapia. Você podia falar um pouco mais sobre isso? A soroterapia, na verdade, são substâncias injetáveis. Essas substâncias geralmente são manipuladas em laboratórios especializados só em manipulação, né? E injetáveis, no caso. A maior parte dos laboratórios estão em Santa Catarina, no Paraná. E essas substâncias vêm em ampolas. E dependendo, né, da necessidade do paciente, a gente formula o soro para aquela necessidade específica, né? Através de soro mesmo, tá, gente? A gente fica colocado no soro fisiológico, no soro glicosado. Por exemplo, se a pessoa precisa de ferro, a gente tem que passar, por exemplo, ferro sozinho e depois a gente passa a outra para poder... É importante também ressaltar que quando a gente usa o soro, a absorção é muito maior do que um injetável, do que um via oral. O que você colocou na veia já está dentro. Já está dentro. Não tem como você perder aquilo, por exemplo, quando você ingere uma cápsula, parte dessa cápsula, dependendo da sua digestão, da sua flora intestinal, ela pode absorver mais ou absorver menos, mas sempre há uma perda. Quando você usa um injetável intramuscular ou um injetável intravenoso, que seria o soro, você não tem perda de nada. Tudo que você injeta ali é absorvido, absorvente integralmente. Isso é muito importante ressaltar, porque para você que não sabe, agora já ficou sabendo. O soro é algo assim, eu acho uma das fórmulas, eu acho uma evolução tão grande que eu falo que todas as pessoas deveriam entender e conhecer um pouco mais sobre a soroterapia. Porque os resultados, além de magníficos, não passa, né, pelo sistema digestivo. Então, para quem tem problema de estômago, de fígado, de rim, né, a gente não passa por esses órgãos também, é direto na veia. Então, a gente tem um recurso muito bacana em nossa clínica que a gente pode nós tivemos o exemplo daquela menina que veio de Portugal. Sim, que ela estava assim, um caso gravíssimo. Como chama? Ela era vegetariana, mas não comia vegetal. E em Portugal, por causa do custo alto, e ela morava sozinha, então não tinha quem fizesse comida, não comprasse. E ela veio praticamente com quase todos os oligoelementos, né? Sem ferro, sem vitamina B12, sem complexo B, praticamente não tinha nada. Chegou branquinha, a primeira vez até que eu vou pegar a veia dela, foi a primeira vez, foi difícil,
Mas ela saiu daqui depois de 4 ou 5 semanas fazendo o ciclo, era uma Muito outra bem. pessoa e viajou dia testemunho. 26, ela voltou para Portugal. Então, gente, podemos te devolver vida com saúde e qualidade de vida. Quero aqui deixar meu agradecimento ao Dr. Newton Mureb, que venha mais podcasts, que venham mais dúvidas. Estaremos aqui sempre prontos a te responder e a dar o melhor para você em todos os conteúdos e em todos os sentidos que a gente possa fazer, né? Muito obrigada a todos, obrigada a doutora Alia, que está agora com a gente também, né, servindo a nossa empresa, trabalhando junto com a gente, todos os nossos colaboradores, todos os nossos clientes, pacientes que confiam no nosso trabalho, e sejam bem-vindos de volta ao novo formato do podcast Rose Fitness.